Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Missionando. É uma parceria da APMT e a IPP-TV. Estamos aqui para compartilhar com vocês o que Deus está fazendo ao redor do mundo e também conhecer um pouquinho mais alguns aspectos do que envolve a missão transcultural. Eu estou aqui com o meu colega Kleber Macedo. Seja muito bem-vindo. Hoje o tema do nosso bate-papo é missão em um contexto secular. Vamos ouvir um pouquinho sobre os desafios da evangelização nesse contexto secularizado. Vamos falar um pouquinho também sobre como evangelizar, né, as portas abertas, as portas fechadas, a diferença entre plantar igreja num contexto secularizado e no Brasil, por exemplo, como é compartilhar a sua fé nestes contextos e tudo aquilo que Deus tem feito também nestes contextos, né? Porque nós entendemos que, apesar dos desafios, o evangelho ele continua sendo pregado e continua se expandindo. E nós estamos aqui com nossos convidados especiais hoje. Isso, para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que de alguém que tem uma experiência nos dois ambientes, né? No ambiente mais religioso, né? O reverendo Marcos Paulo e a sua esposa Cristina estão aqui para conversar conosco, então sejam muito bem-vindos. Emma, Kleber, a gente que agradece a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre aquilo que move o nosso coração, para a glória de Deus, que é a missão da igreja, o chamado para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo num ambiente transcultural, e estando aqui no Missionando, tendo a oportunidade de falar também acerca desta tarefa no ambiente secularizado. Uma alegria, não é verdade, Cristina? Muito. A gente ficou muito contente com o convite. Agradecemos muito, agradecemos a Deus por essa oportunidade também e que Deus possa sempre usar as nossas vidas para cada dia servi-lo melhor. Amém, muito obrigada. Quando a gente fala de ambiente secularizado, a primeira coisa que vem na nossa mente é Europa, Oceania, até alguns países, né, do norte. Mas nós vamos falar hoje sobre um país bem pertinho, um país que está no nosso continente, que é o Uruguai, né? Então, vocês estão aí também trabalhando no Uruguai, mas vocês, antes de ir para o Uruguai, vocês foram missionários também no Paraguai. Então, gostaríamos que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouquinho também da trajetória antes de vocês chegarem ao Uruguai. Na verdade, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil já há mais de 26 anos. Então, nós estivemos por um tempo pastoreando igrejas no Brasil. Por 6 anos eu estive pastoreando uma igreja no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu retornei ao meu presbitério. Meu presbitério me enviou a Campinas para o seminário. Ali eu conheci Cristina. Cristina é de uma cidade do interior de São Paulo chamada Itapira. Eu fui como seminarista trabalhar nessa igreja. Trabalhava nos finais de semana numa congregação, uma região da periferia de Itapira, que depois veio a ser a terceira igreja presbiteriana de Itapira. Primeiro dia que eu cheguei ali naquela congregação, a minha sogra, que nem sabia que ia ser a minha sogra, já disse: é seminarista novo, ele vem, depois ele vai embora, a gente fica com saudade dele. Mal sabia ela que eu ainda iria levar a Cristina junto comigo. Nos casamos no período de seminário, tivemos os nossos 2 filhos no período de seminário também, e retornamos para o estado do Rio. Pastoreei por 6 anos uma igreja no interior do Rio, Paraíba do Sul, outros 4 anos em Juiz de Fora, Minas Gerais, e retornei para Hortolândia. Eu havia sido seminarista também em Hortolândia, na Igreja Presbiteriana Betânia, que é a segunda igreja presbiteriana da cidade. Retornei 10 anos depois como pastor, foram 5 anos ali naquele ministério, e sempre com tarefas missionárias de curto prazo. Nós sempre íamos desde Juiz de Fora, ou ao Nordeste, ou em lugares do interior do estado, sempre com tarefas missionárias de curto prazo, até que fomos desafiados pelo falecido reverendo Dídimo, que era capelão do Mackenzie. Eles iriam com o Mackenzie voluntário ao Paraguai em 2012. Eu era secretário presbiterial de UPAs do Presbitério de Campinas. Aceitamos o desafio e realmente fomos muito tocados, não é verdade, Cristina, naquela viagem missionária? Foi. A gente voltou muito empolgado, né? Que a gente já tinha o desejo de ir para o campo missionário. Mas a gente estava esperando os nossos filhos crescerem um pouco mais e tal, mas quando a gente foi ao Paraguai, não, agora a gente vai.
né? Que, no entanto, a gente chegou, o Marcos Paulo já falou na igreja que seria o nosso último ano. Essas viagens missionárias sempre são muito empolgantes, é verdade. Mexe com a gente, né? Viagens missionárias de curto prazo, elas têm um papel muito importante na igreja, porque elas causam um impacto muito forte com aqueles que vão, eles servem de fato até para a formação de uma boa liderança na igreja local, tanto no local que nos recebe, quanto do local em que envia a equipe. E a gente voltou muito empolgado. Eu sabia que a missão transcultural seria uma consequência no nosso ministério, nós nos preparamos para isso. Foram 15 anos de uma preparação, e no caso do Paraguai, Emma tocou o nosso coração. Era o primeiro campo missionário transcultural da IPB. Um campo de quase 50 anos. E nós havíamos estado numa viagem missionária de curto prazo em Concepción. Ali nós entregávamos convite em um bairro chamado Calaverita. Nós mal falávamos espanhol, nem portunhol nós falávamos, e o Paraguai ainda tinha uma peculiaridade que é um país bilíngue, onde se fala o espanhol e o guarani. Naquele bairro, especificamente, as crianças do bairro falavam exclusivamente guarani. Foi um garoto com a gente para entregar o folheto, ele dizia, ai criaturas, e levávamos o folheto. Isso nos causou uma estranheza, porque até então a gente não entendia essa peculiaridade do espanhol do Paraguai, que criatura é uma criança. E eu ainda pensava, Héctor deve estar bravo. Chama as crianças de criatura daqui, criatura dali. Entregávamos o folheto, depois eu entendi que ele estava falando que haviam crianças naquele lugar. Entregávamos o folheto, ele convidava para uma escola bíblica missionária que haveria na Igreja Presbiteriana de Concepción, até que um garoto da igreja, um garoto que veio conosco de Campinas, olhou um determinado altar que havia nas casas e ele me perguntou, pastor, o que é aquilo? Eu falei, não sei, vou perguntar para o Héctor. Emma, aquilo me chamou a atenção e a resposta do Héctor foi bastante impactante. Eram sepulturas, sepulturas de crianças. Sim, os bebês. Né? É um hábito em determinadas regiões do Paraguai, e existe autorização, inclusive, da municipalidade para isso. Crianças que morrem, a família sepulta no quintal de casa. O bairro se chamava Calaverita, você conhece? Isso. Calaverita, até então eu não sabia que Calaverita significava caveirinha. Caveirinha, é isso mesmo. Eu olhando ali aquelas famílias, pensando, ao menos 50%, 60%, 70% daquelas casas tinham uma sepultura como aquela no quintal. Ou seja, em tempos recentes haviam sepultado uma criança no quintal. A gente se sentiu bastante tocado. Era uma necessidade, de fato. Daquela viagem saíram 2 missionários. Eu e o reverendo Marcelo Bolonha estava conosco naquela viagem também. E ali foram 10 anos auxiliando o reverendo Buenaventura Jiménez no início. Foi o primeiro homem paraguaio ordenado ao ministério presbiteriano. Isso é uma alegria no meu coração, pensar que nós podemos trabalhar com o primeiro homem paraguaio da história a ter sido ordenado pastor presbiteriano. Estava muito enfermo naquele tempo, veio a falecer e a gente deu sequência, junto com Marisa, a esposa dele, a missionária Marisa, a esse legado de recuperação do campo em Assunção, de plantação da igreja ali na capital do Paraguai. Cristina, e você se adaptou bem ao Paraguai, ao tererê? Me adaptei bem. Eu prefiro o mate do que o tererê, mas pastor prefere tererê. Ele toma tererê no inverno, no calor, tanto faz. Calor, inverno, no Uruguai, no Brasil. Vem de férias, traz o tererê dele. Mas que bom, né? Então, tem muitas histórias também, com certeza, lá em Assunção. Sim. Essa revitalização. Verdade. Que vocês também dedicaram as suas vidas e também no concílio, né? Vocês tiveram um papel fundamental. O tempo que vocês passaram lá também, na aquisição do local, lá em... São passos fundamentais que vocês deram, né? Um período da vida de vocês que eu, como paraguaia, também agradeço. E pensando então, Emma, que além desse trabalho missionário, a gente ainda trouxe 2 paraguaias pra gente. É verdade. Nós temos os nossos 2 filhos biológicos, já adultos, vivendo a vida adulta deles aqui no Brasil. O mais velho nem foi com a gente no Paraguai, porque ele já
já cursava a universidade, ele cursou uma universidade em Campinas, mas novo, tinha 16 anos quando foi com a gente, ficou 2 anos conosco no Paraguai, retornou ao Brasil para estudar para a faculdade. Nós já estávamos há 4 anos na síndrome do ninho vazio, nem tínhamos idade para isso, mas já 4 anos na síndrome do ninho vazio, até que surgiram as meninas. São 2 irmãs, chamadas Júlia. Os pais biológicos não foram muito criativos, ambas chamam Júlia. Uma tem um segundo nome, o nome da avó, a outra se chama Júlia Milagros. E elas eram da nossa igreja, eram de uma favela próxima à nossa igreja. Emma conhece bem. Em Assunção, né? Em Assunção, chamado Cambala. Elas foram criadas no Cambala. Nós começamos com a missionária Marisa, na entrada da favela, um trabalho com crianças, até que começamos a trazer essas crianças para a escola bíblica dominical. Tínhamos a van da missão, não sei se você lembra dessa van. Sim. Era uma van da missão, era a base de oração. Todo dia a gente levantava, enchia de água, orava, vamos sair com a van. Buscava as crianças na entrada da favela, crianças e adolescentes, levava para a escola bíblica. Essas meninas, desde os 5, 6 anos, vinham sozinhas para a igreja. Até que tiveram um infortúnio na família, um problema, passaram por uma dificuldade, foram tiradas da família e nós entendemos que eram 2 seres humanos que necessitavam de auxílio, de ajuda. E então, nesse período, nós contratamos um advogado paraguaio, oferecemos a nossa casa para ser uma família acolhedora, a princípio. Todavia, a família biológica não quis as meninas mais. Então, reverteu-se o processo. Não é uma adoção, porque nós como estrangeiros não poderíamos adotar 2 menores de idade. E não ia dar tempo. Não ia dar tempo o processo também, porque para estrangeiros é mais demorado. E a gente já estava no nosso final de ministério no Paraguai. Então, a gente optou por esse meio da tutela delas, né? Então, que a gente conseguiu. Verdade. Aí vocês pegaram a guarda das meninas, a gente tem tutela um tipo dela. de tutela, um tipo de guarda, conforme a legislação paraguaia. Nos custou um pouco, estando no Uruguai, regularizar toda a situação delas, mas nos facilitou por ser Mercosul. Então, nos facilitou um tanto. E, graças a Deus, documento de guarda, tivemos no Uruguai que refazer o processo, desde o Uruguai, mas, graças a Deus, já na semana que vem já está agendado para finalmente tirarem a cédula de identidade uruguaia deles. Já ganharam a residência, graças a Deus. Que benção. E como que surgiu o Uruguai na história? Da onde que veio, né? O Paraguai foi por causa dessa viagem de curto prazo e da onde surgiu o Uruguai, né? Kleber, eu te conto que o Uruguai não era a nossa primeira opção a princípio. Claro que a nossa primeira opção sempre a gente quer estar no centro da vontade de Deus. A gente vai para qualquer lugar, desde que a gente entenda que realmente é a vontade do Senhor. Já caminhando para finalizar o trabalho no Uruguai, aquele ciclo, no Paraguai, nós começamos a orar, até colocando ao Senhor de que a gente, se o Senhor permitisse, nós queremos permanecer num ambiente transcultural, num ministério transcultural. E nós estivemos em 2023 na Colômbia. Então a gente foi recebido pelo reverendo José Wilton, a esposa dele. Estavam muito entusiasmados por alguém mais na equipe. Conheci um evangelista da igreja presbiteriana lá em Bogotá. Já tinha um núcleo base ali esperando o missionário. Estivemos por uma semana, visitamos aquele local. Era numa favela. Chegamos na entrada da favela. Era um morro chamado Mariposa, ou Borboleta em espanhol, né? Mariposa, e de longe você vê assim os barracos pintados, como se fosse uma borboleta de asas abertas, né? E o evangelista desceu, chamou lá de baixo a chefe do morro, ela disse que a gente podia subir, a gente subiu num jipezinho lá em cima da favela estavam os meninos com fuzil na mão. Eu me senti no Rio de Janeiro. Eu estou no Brasil. Eu estou em casa. Medellín? Em Bogotá. Norte da região, na zona norte de Bogotá. Conhecemos o evangelista, chegamos lá, nos recebeu, ele já ofereceu 10h30 da manhã, ele falou assim pra gente, quer um tinto, pastor? Eu falei, tinto, 10h30 da manhã, não vai dar, eu pensei assim, né? O José Wilton na hora, pode mandar o tinto. José Wilton corajoso. Depois eu entendi, tinto em Bogotá é café preto. É o cafezinho. Aí café colombiano, falei, pode mandar, aceitei tranquilamente.
voltamos empolgados, né, Cristina? Cristina já me fez, a gente voltou empolgado de Bogotá. A Cristina me fez ver novelas colombianas na Netflix para eu aprender o sotaque colombiano. A gente voltou empolgado, mas a princípio a APMT disse que não. Deu as razões, pensamos depois no Equador, havíamos pensado, apresentamos até um projeto. É um país com 4 igrejas presbiterianas apenas, todas concentradas na capital, um pastor presbiteriano no Equador, equatoriano com mais de 80 anos de idade, ou seja, é um campo aberto, de fato. A PMT, a princípio, disse que não outra vez, e deu as razões que hoje nós entendemos, a gente viu e percebe que era a direção de Deus, o porquê do Uruguai. No caso do Uruguai, até 17 anos atrás, você não tinha uma igreja presbiteriana no Uruguai. E o primeiro missionário, o reverendo Maurício Rolim e a Sandra, chegaram lá 17 anos atrás. Tiveram um ministério na África durante um tempo, retornaram depois de 7 ou 8 anos e foram enviados para plantarem a igreja presbiteriana no Uruguai. E eles ficaram 14 anos sozinhos lá. Num país secularizado, num ambiente difícil, e não havia uma equipe. E a APMT, sabiamente, queria montar uma equipe ali no Uruguai. Então fomos nós, e hoje somos quatro casais, cada um em uma área específica do Uruguai. Reverendo Gilberto e Sônia, que estão em Mercedes, no interior. Salomão e Luciana e as meninas que estão em La Costa, que é uma outra área da periferia de Montevidéu. E nós que estamos em Las Piedras e aceitamos esse desafio, de fato, de plantarmos essa igreja presbiteriana na periferia da Grande Montevidéu, em Las Piedras, e assim somando com a equipe no Uruguai. Nesse ponto a gente vê hoje, olhando para trás, como foi bem acertada a direção da APMT, nos levando para essa tarefa. Vocês já conheciam a realidade do Uruguai, já tinham pesquisado, porque você tinha pesquisado esses outros campos, visitou a Colômbia, mas o Uruguai vocês não sabiam nada. Eu havia estado no Uruguai, eu creio que justo em 2023 mesmo, a convite da Igreja de Montevidéu, numa conferência reformada. Então houve a conferência reformada, o reverendo Jaime, que é pastor aqui do JMC, esteve conosco naquele fim de semana também. Eu fui como um dos preletores a convite, mas nem imaginando que um dia pudesse retornar realmente como missionário ali. Apesar que ele chegou assim, eu tenho que te levar lá, você tem que conhecer, você ia gostar do lugar. Porque é muito bonito, porque precisa ir lá tirar foto, não sei o quê. Eu falei, tá bom, qualquer dia a gente vai, né? E aí acabou que foi o propósito de Deus era esse já, né? A gente não entendeu depois. Aí eu voltei para conhecer o campo, voltei com uma amiga para conhecer, depois que a gente já estava certo de ir para o Uruguai. E realmente, e aí eu fui a Las Pedras, onde a gente ia morar. E eu cheguei lá, você sentia assim, sabe quando você chega no lugar e você sente aquela paz, assim, ufa, é aqui mesmo. Uau. Então foi bem assim, eu senti quando eu cheguei, quando eu voltei para casa, eu falei assim, olha, realmente lá Las Pedras é o lugar, porque eu senti uma paz quando cheguei lá e realmente a gente tem sentido isso. É uma coisa interessante no caso do missionário que é enviado, e a gente sempre teve isso como um moto, algo para o nosso coração, que é que sejamos resposta da oração de alguém. Eles estavam orando por pessoas, os uruguaios estavam orando, Maurício e Sandra estavam orando, e depois nós compreendemos que nós ali éramos resposta para a oração daquelas pessoas. Os campos estavam brancos, faltavam trabalhadores. Então, a gente sempre tem pensado isso. Para onde formos, que sejamos resposta da oração de alguém. Assim a gente vai entender que essa paz que Cristina disse é a paz daquele que está no centro da vontade de Deus. Pode ser um lugar difícil, complicado, mas o centro da vontade de Deus. Certo. E o Uruguai é considerado o país mais secularizado da América Latina, principalmente da América, né? Então, qual que é essa diferença de secularismo, secularização? Vocês poderiam compartilhar, falar um pouquinho sobre isso? E esse contexto aí, se tem um viés histórico, por que só o Uruguai realmente, que é um país assim, né, no continente, com características muito marcantes e bem diferentes? É verdade. A secularização é um processo. É um processo, ele pode ser, é um processo histórico, é um processo cultural, muitas vezes ele pode ser um processo político de poder de um determinado governo, secularizando a sua população. O secularismo é a ideologia, é uma ideologia reinante no Uruguai,
é uma ideologia reinante culturalmente no nosso país também, na mídia do nosso país, em parte da classe política do nosso país. No caso específico do Uruguai, o Uruguai ele nunca teve uma presença marcante do catolicismo como uma religião oficial nas muitas esferas sociais do país. Então, desde que se formou a República Oriental do Uruguai, ela já se formou com um viés liberal, desde cedo. Era uma terra, a princípio, de ninguém. Ora nas mãos dos portugueses, ora na mão dos espanhóis. Chegou a ser uma província brasileira durante um tempo, que era a província cisplatina, até que houve a independência do Uruguai, que foi um processo também, levou-se muitos anos, pelo menos uns 20 anos, de um longo processo de independência, e à medida que esse processo de independência do Uruguai se avançou, ele foi avançando com um viés liberal, desde sempre. Então, o Uruguai ele nunca teve uma classe política religiosa dominante. O catolicismo não teve uma influência tão marcante no Uruguai como as outras colônias das Américas. Seja o Brasil, sejam as outras colônias espanholas. Então, você já em 1876, no Uruguai, você já tem uma reforma educacional que institui o ensino público, obrigatório e gratuito para todos. Ou seja, o governo uruguaio estava tirando da mão da Igreja Católica a educação das crianças. No nosso país, não. Aqui no nosso país, nessa época, cemitérios estavam na mão da Igreja Católica. As escolas, processos jurídicos, sociais, tudo passava pelo catolicismo, que era a religião oficial do Império. Lá no Uruguai, não. Então você já tem, em 1876, era um presidente chamado José Varela. Ele começou esse processo. A partir dali, o Uruguai passou a ter uma série de outras políticas instituídas para fazer uma separação muito clara entre governo e Estado. Aí você chega no princípio do século XX, já em 1901, você tem o divórcio no Uruguai. Foi o primeiro país das Américas a estabelecer o divórcio. Até porque a questão de matrimônio ou casamento não estava na mão da Igreja Católica, como era no Brasil, Império. Tudo passava, registros civis, todos estavam na mão do catolicismo. Lá não. Então você já tem o divórcio, você já tem uma coisa interessante que é o sufrágio feminino universal, mulheres votando no Uruguai já no princípio do século XX, 1900 e pouco, na primeira década do século XX, e de fato todo esse processo de secularização no Uruguai, ele culminou no ano de 1919, ou seja, há mais de 100 anos atrás, numa secularização total por parte do governo. Então, todas as datas religiosas foram abolidas. Você já não tem mais, desde 1919 no Uruguai, o Natal como uma data festiva. O Natal, oficialmente, é o Dia da Família. Tampouco a Semana Santa. A Semana Santa passou a ser a Semana do Turismo, hoje dita como Semana do Turismo. Dia de Reis, que é uma data tão festiva, tão celebrada em outros países da América Latina, ali é o Dia da Criança. Então, a partir daí você tem uma ruptura completa de qualquer data religiosa e todo um processo de obter, a partir dessa secularização, uma sociedade bastante secularizada, com um secularismo enraizado em todas as áreas. Agora, uma coisa interessante, Kleber e Emma, esse secularismo não significa necessariamente ausência de vida espiritual. Tim Keller tem um livro muito interessante sobre secularismo. Ele fala sobre Deus nos tempos, Deus na era secular. E ele vai descrever nesse livro um pouco sobre dados, sobre esse tempo do secularismo, e ele vai mostrando uma coisa interessante até chegar numa tese do seu livro, de que o secularismo nada mais é que um novo paganismo. Existe um tipo de fé, mesmo no secularismo. E a gente vê isso no ambiente uruguaio também. O uruguaio, ele tem uma aversão a qualquer instituição religiosa. Mas não significa que ele não tenha que haja uma ausência da fé. O uruguaio, ele vai ter um tipo de fé.
Você tem ali a fé em um ser que não é um ser pessoal. Isso é uma parte do secularismo e é muito presente em outros países seculares também. Eles vão desenvolver uma fé no universo, em energias, no destino, no acaso. A vida espiritual é regida por algo impessoal. Eles não creem em um Deus pessoal como nós cremos. Um Deus trino que se revela através de Jesus Cristo, um Deus pessoal. O Uruguai, como em outros países secularizados, é sempre uma energia, um destino, signos, o horóscopo é algo muito marcante e presente. E é interessante que eu havia visto uma pesquisa na Holanda também, com ateus. Na Holanda era uma pesquisa direcionada por evangélicos, feita por evangélicos, com ateus na Holanda, em que ao menos 30% dos ateus na Holanda acreditavam em horóscopo. Uma parte deles acreditava em vida após morte. Ou seja, aquele ateísmo clássico de alguém que não crê em coisa alguma, a mim me parece mais um mito do que uma verdade. No nosso contexto, ainda que seja um contexto secularizado, não significa que as pessoas não tenham algum tipo de vivência espiritual ou busca por algo espiritual, ainda que eles tenham uma forte aversão a qualquer coisa que seja religião institucionalizada. Religião oficial, igreja, doutrina, algo que seja institucional. Nesse ambiente secularizado, o secularismo como ideologia para eles é avesso à religião como uma instituição, de fato. Que, no entanto, eu tenho contato com umas mulheres e a gente, no final do ano, a gente fez uma confraternização. E aí elas descobriram o que eu estava fazendo lá. E aí uma virou e falou assim: eu não acredito em igreja, não acredito no que você acredita, eu acredito que a gente é energia. Aí eu falei: mas você pode acreditar como eu acredito, mas alguma coisa você acredita. Aí ela virou e falou assim para mim: a gente, quando tem muita dificuldade, a gente chama a Deus. Eu falei: pronto, você já respondeu a minha pergunta. Né? Então, ela mesma se contradisse, né? Porque ela falava que não acredita, mas ao mesmo tempo falava que acredita. Porque então, talvez essa questão da institucionalização como uma obrigação, como uma coisa assim imposta, então essa aversão a essa coisa imposta, né? Sim. E não também essa dificuldade de querer conhecer um Deus bíblico, talvez sem ter um compromisso. Esse tipo de pessoas tem curiosidade por conhecer um pouco ou nem querem saber da Bíblia? Depende, porque tem hora que elas falam claramente que eu quero ser sua amiga, mas não me fale de Deus, não me fale do que você acredita e não me fale de religião. Não, a gente não pode conversar nem de religião e nem de política, né? Então, eles já deixam claro isso sobre religião. Na verdade, muita dessa característica de aversão à instituição religiosa é parte daquilo que é marcante nas sociedades secularizadas, que é a autonomia. Toda a sociedade de um país secularizado, ela vai ao redor da autonomia do indivíduo. Então, você é um ser autônomo, livre para fazer qualquer tipo de escolha. Nenhum tipo de instituição pode determinar como você vai ser guiado ou como você vai pensar. Essa autonomia é muito presente no Uruguai. Então, todas as regras, todas as leis, inclusive as últimas leis mais ditas progressistas no Uruguai, todas elas foram baseadas nesse princípio da autonomia, o que é um grande mito, na verdade. Você pode pensar assim: eu sou um ser sozinho no mundo, autônomo, eu faço as minhas próprias regras, eu determino as minhas próprias coisas, eu sou um ser livre. E não é verdade, porque a gente vive num ambiente social. Uma outra sociedade maior. Então, a nossa autonomia está interligada com outras pessoas. Então, à medida que a gente vai lidando com esse ambiente secularizado, o que a gente faz compreendendo que eles são extremamente autônomos, e o uruguaio é bastante autônomo também, como uma sociedade secularizada, a partir do secularismo como ideologia. Nós passamos a, primeiro, estabelecemos uma amizade com eles. Esse é o primeiro ponto. Isso é a chave para sermos missionários num ambiente tão secularizado. Nós estabelecemos... Eu não me apresento como missionário.
Eu não me apresento como pastor, eu não me apresento como missionário, até porque o nosso conceito numa sociedade como essa é o pior possível. Eles já vão ver com seríssimos preconceitos se eu me apresento como um missionário. E já pode até fechar portas, né? As portas vão ser fechadas. Eles vão me ver como um estafador, como um ladrão, como um aproveitador, como um ser ganancioso. Então, a gente é muito cuidadoso. Nós nos apresentamos como brasileiros que estão ali. Eles nunca nos perguntam, já que existe muito dessa autonomia e cada um vai ficando ali no seu ambiente, eles são muito discretos. E dificilmente vão nos perguntar quem somos nós, por mais curioso que estejam, quem somos nós, o que estamos fazendo ali, porque eles vão respeitar muito a nossa individualidade. Só que à medida que o tempo passa... Eles não aguentam. Eles não acabam não aguentando. Somos 2 brasileiros vivendo numa cidade de periferia. Provavelmente os únicos. Eu conheço uma outra, que é uma esposa casada com um missionário boliviano, da Jocum, brasileira do Sul. É a única outra brasileira ali do lugar. E mesmo as pessoas do supermercado, da farmácia, da cafeteria, todos ficam muito curiosos. Por que nós estamos ali? Ou quem somos nós? Não perguntam num primeiro instante, por conta desse senso de autonomia, de não entrarem na nossa individualidade. Mas quando chega o ponto em que eles já rompem essa curiosidade, a gente aproveita justo para dizer quem somos, o nosso propósito e por que nós brasileiros estamos ali. E nem parece que a gente está falando de um país na América Latina, né, Kleber? Tem características muito peculiares, o Uruguai, né? E tanto é que a APMT tem um planejamento estratégico, né, Kleber, para esse país, como também para outros países. Em 2023, né, a APMT criou esse planejamento estratégico, né, colocando como prioritário alguns países e lugares e povos onde a PMT já estava e alguns países onde não estava, né, e justamente por causa do Maurício Rolim, que estava lá há tanto tempo e não tinha ninguém ali, e era necessário ampliar o trabalho ali. Então a PMT em 2023 fez esse planejamento estratégico por 10 anos e o Uruguai era um dos alvos, né? Então até quando fez em 2023 vocês ainda não estavam lá e por causa desse planejamento estratégico enviaram para lá. E a gente vai ver agora um pequeno vídeo falando um pouquinho sobre esse planejamento estratégico para o Uruguai, mostrando quais são a realidade daquele país, os desafios daquele país, né? E depois a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho sobre os avanços do evangelho naquele país, apesar de todos esses desse desafios. Ambiente hostil, cristianismo, né? Sim, porque a gente entende que o evangelho ele é o poder de Deus, né? Então, independente de qualquer desafio, de qualquer barreira, seja ela linguística ou cultural, o evangelho ele vai se expandindo. Então agora a gente vai assistir o VT. Como expressão de mordomia cristã aplicada à gestão institucional, a Assembleia da PMT aprovou recentemente um planejamento estratégico global. Esse planejamento é norteado por diretrizes claras. O nosso norteador de avanços será prioritariamente o plantio de igrejas em países e povos menos evangelizados e com pouco ou nenhum acesso ao evangelho. Isso nos leva a trabalhar intencionalmente para abrir novos campos em países onde ainda não estamos e também a ampliar ações em países onde já estamos e que são, entretanto, países com presença mínima de evangélicos. Dentre estes está o Uruguai, na América do Sul, um dos países com menor percentual de evangélicos, um dos maiores índices de desenvolvimento humano, também maior índice de suicídio e coisas assim, onde já temos presença missionária desde 2009 e a intenção da agência ampliar a sua presença e o plantio de igrejas nesse país. Estima-se que mais da metade da população está concentrada em Montevidéu, na região metropolitana da capital. Quando cheguei aqui em 2009, nós não tínhamos nenhum presbiteriano. Hoje nós contamos com 150 presbiterianos espalhados em todo o país. O Uruguai é constituído de 19 departamentos. No momento nós estamos presentes em apenas 3 deles, através de 4 famílias missionárias que estão plantando novas igrejas presbiterianas aqui no país. É um tempo oportuno para a plantação de igrejas no Uruguai. Apesar de considerado o país espiritualmente mais árido da região, pesquisas indicam um crescimento anual dos evangélicos acima da média global. E há um crescente interesse pela fé reformada, buscando ensinos sólidos e coerentes com a palavra de Deus. Louvamos a Deus
pelo que ele tem feito no Uruguai nos últimos anos. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Nosso alvo para os próximos 10 anos é iniciar o plantio de novas igrejas em pelo menos 6 outras cidades do país. Ciudad de la Costa, com cerca de 100 mil habitantes na região metropolitana de Montevidéu. Colônia do Sacramento, com cerca de 26 mil habitantes, não muito distante de Montevidéu. Maldonado, capital do departamento com o mesmo nome, com cerca de 164 mil habitantes. Las Piedras, com 71 mil habitantes, no departamento de Canelones. San José de Mayo, capital do departamento com o mesmo nome, com cerca de 55 mil habitantes. E Minas, capital do departamento de Lavacherra, com cerca de 58 mil habitantes. O nosso desejo é ampliar as nossas ações no Uruguai, um país aqui ao lado do Brasil, mas temos grandes desafios. Desejamos ampliar nossa ação plantando novas igrejas, estabelecer um seminário presbiteriano reformado, também estabelecer escolas confessionais, despertar vocacionados para que possamos ampliar mais o trabalho e assim pessoas conhecerem sobre a palavra de Deus. Para que isso aconteça, é muito importante que você se envolva, que você se engaje com esse desafio que nós temos como igreja, orando, investindo financeiramente, divulgando na igreja, para que o Senhor, através da sua graça, que sempre é abundante, desperte novas pessoas para engajar na ampliação da nossa ação e a expansão da glória de Deus nesse país tão próximo de nós, que é o Uruguai. Eu conto com a sua participação e que o Senhor nos abençoe no cumprimento dessa missão. Grandes desafios no Uruguai, né? Mas nós louvamos a Deus porque já temos visto, né, o avanço do Evangelho ali. Vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho ali, como tem sido desenvolvido o trabalho, como tem crescido, mas que fica o desafio, né? Que os irmãos continuem orando para que Deus levante mais missionários, para que o Evangelho continue se expandindo ali, porque são grandes os desafios ali no Uruguai, né? E queria falar agora um pouquinho sobre essa questão da mudança para o Uruguai, da questão de visto. É fácil? É um país difícil? Acesso ou não? Como funciona essa documentação? É tranquilo? Foi tranquilo para vocês? Na verdade, foi um processo bastante tranquilo. Assim, a nossa adaptação foi bem direcionada a reverendo Maurício Rolim. A igreja no Uruguai já era uma igreja bastante organizada. O reverendo Maurício Rolim, ele tem um trabalho de excelência como administrador, como organizador. Então você tem documentação, você já tem todo um ambiente propício para receber novos missionários. A nossa adaptação num primeiro período foi um pouco mais complicada nos primeiros 3 meses. E aí eu até compreendo a igreja de Montevidéu. Nós, nos 3 primeiros meses, nós moramos na igreja de Montevidéu. Estávamos tão acostumados com a nossa casa, com a nossa privacidade. Fomos bem recebidos pela igreja de Montevidéu, mas moramos na igreja por 3 meses. Eu, Cristina, 2 meninas paraguaias que não são nossas filhas biológicas e uma gata que a gente trouxe do Paraguai, que mora com a gente. Trouxe do Paraguai, mora com a gente no Uruguai. Há mais de 10 anos que a gata está na família. Foi um processo de transição até que nós pudéssemos tirar o nosso documento uruguaio. E com o nosso documento uruguaio, eu, no meu nome, pudesse alugar um imóvel em Las Piedras. Muito bem acertado por parte do Conselho de Presbíteros de Montevidéu. Alugamos o nosso imóvel em Las Piedras e também uma transição, assim, em termos de documentação, muito tranquila. É um país pouco burocrático. E de fato, os índices dizem, de fato, que o Uruguai, quanto a isso, até por ser um país economicamente bastante liberal, a burocracia é fácil de ser vencida. Né? Isso é uma porta aberta também para alguém que tem esse desejo, né? Sim. Ou tem que está nos assistindo, está nos ouvindo e queira conhecer um pouco mais, porque muitos missionários às vezes têm essas travas, né? A questão documental, visto, aluguel. Então, é um país que também tem essas portas abertas para poder também ser testemunho de Jesus naquele contexto, né? Verdade. E falando assim, nessa igreja, a gente vê o planejamento estratégico, mas já vê também uma igreja
já consolidada, já está crescendo. Nós assistimos também no vídeo falando do interesse pela Igreja Reformada. Sim. Como é que está o avanço, a consolidação, o crescimento lá no Uruguai mesmo? Sim. A igreja uruguaia, ela como uma igreja reformada, ela tem uma visão teológica muito sólida, o que facilita bastante o processo de plantação de uma igreja. Porque plantar uma igreja do zero é uma tarefa bastante complicada, que se torna potencialmente mais complicada. A Emma sabe bem disso. No nosso caso, estando num outro país, uma outra cultura, um outro ambiente, um outro idioma que não é o nosso. Mas quando você tem um planejamento estratégico como esse da PMT e sólidos fundamentos reformados, como é o caso da Igreja Presbiteriana no Uruguai, as coisas se tornam mais fáceis. Me explico. Como fundamentos, a gente está num país secularizado. Antes de pensarmos nas estratégias para o trabalho missionário num ambiente secularizado, a gente tem que pensar primeiro nos fundamentos bíblicos e teológicos dessa missão. Então, o primeiro deles é: Deus é um ser único e soberano. No meio de uma sociedade que diz que Deus é energia, um ser impessoal, um universo, ou o que seja, a Igreja Presbiteriana no Uruguai tem dito de maneira muito categórica: existe um único Deus, só um, não tem outro. E esse Deus se revela a nós através, e principalmente através de Jesus Cristo, exata expressão do ser de Deus. Isso, a princípio, é um choque para o Uruguai, quando a gente afirma isso de maneira tão contundente, porque é uma sociedade secularizada. Mas a gente bate firme nesse fundamento que é inegociável. Existe um único Deus. E esse Deus não é uma energia, não é um ser impessoal, senão é um ser pessoal, criador de todas as coisas, e que nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Segundo fundamento, bastante sólido, só existe uma verdade. No ambiente secularizado e no mundo secularizado, a gente está vivendo em um ambiente com meias verdades, com mentiras que se tornam verdade. E nós, esse remanescente fiel como Igreja de Cristo, ousamos dizer que só existe uma única verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mesmo ali, a gente diz e reafirma de maneira contundente e categórica: a palavra do Senhor é a única verdade, e não existe outra. E o terceiro, como fundamento, a igreja como uma comunidade de remidos. Tem um missiólogo holandês que eu tenho lido muito sobre ele, se chama Stephen Paas. Não tem nada traduzido ainda em português. Ele tem um projeto de plantação de igrejas na Holanda, em Amsterdã. É uma coisa a gente pensar em plantar igreja num ambiente secularizado como o Uruguai. Outra coisa é você pensar em Amsterdã. E eles têm um projeto fantástico de plantação de igrejas reformadas ali. Ele escreveu 2 livros excepcionais sobre o tema. E o último deles, ele trata essa missão da igreja no ambiente secularizado usando a figura do povo de Israel no exílio. Ele parte da premissa que eles estariam ali num ambiente tão secularizado, eles na Holanda, que eles estão cercados de pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento acerca da fé cristã, e eles seriam o único referencial, durante longos anos, para aquela população acerca de quem é Cristo, uma população secularizada. É o povo de Israel no ambiente do exílio. Só eles, na Babilônia e depois na Pérsia, no ambiente da sinagoga, falavam acerca das verdades. O Messias que viria, o Senhor que é Deus Criador. Então, nesse ambiente tão diferente, em que você é um ponto fora da curva, como no ambiente secularizado, ali nós estamos, para plantar a igreja. O que somos? Nós nos apresentamos a nosso bairro onde estamos como uma comunidade dos remidos. Eles ficam curiosos com o movimento da igreja, porque nós somos a única igreja ali. Então eles ficam bastante curiosos para saber o que é aquilo. Nos observam, nos olham, e a gente passou a marcar datas importantes. E aí vem as estratégias a partir desses fundamentos. Datas importantes a gente marca sempre com algum evento. Dia das Mães, a gente leva uma plantinha para as mães vizinhas da igreja. Dia dos Pais, dia da Amizade, que é muito forte, a Emma sabe bem disso. Dia da Amizade, que é muito forte, a gente marca sempre, ou com chá evangelístico, ou quando está frio, com chocolate quente. Chocolate quente. A gente sempre marca essas datas
para mostrar que nós somos uma comunidade de remidos através do sangue de Jesus. A última coisa que fizemos agora foi, para marcar, compramos uma churrasqueira. É uma igreja uruguaia, tem que ter churrasco. Então aí que os nossos vizinhos passaram a pensar que nós somos doidos, loucos realmente. É um povo estranho, diferente. Porque a gente tem o culto, os cânticos, e para eles é uma novidade isso. Cânticos, culto. Eu tenho um vizinho especial que sai todo domingo para passear com um cachorro. E fica passando na porta da igreja, ele fica tão curioso, bem na hora do culto. Recentemente era um senhor que estava na porta, na janela da igreja, durante todo o culto, ele escutando, terminado, foi conversar com a esposa dele, e ela nos disse, tem 6 semanas que eu observo vocês. Uau. Ou seja, essa comunidade dos remidos está chamando a atenção. Por que o do churrasco? Isso é algo cultural para eles, tem que ter churrasco. O reverendo Maurício já me disse desde o princípio, a igreja uruguaia tem que ter churrasco. Ema sabe que a igreja paraguaia é assim também. E Kleber, você não sabe uma coisa diferente ainda no Paraguai. Todo final de ano a gente fechava com churrasco. No primeiro ano eu comprei aquela carne bacana, fizemos tudo, e os paraguaios me diziam, tá faltando alguma coisa aqui, pastor. E eu não sabia o que era. Era mandioca. Churrasco sem mandioca não é churrasco. Não, o churrasco no Paraguai sem mandioca não é churrasco. Ema, você vai achar que isso é uma blasfêmia. Mas eu tive que mostrar para os uruguaios no Google o que era uma mandioca. Eles não têm ideia do que é uma mandioca. Não conheciam. Nada. Fui contar para eles como é que era o churrasco no Uruguai. O que é mandioca? Paraguai. No Paraguai. E eles comem com o quê? Com pão? Carne. Sim, mas só com Um pouquinho de arroz, mas é mas mais carne carne. mesmo. Aí só carne. E o churrasco é um ritual para eles. Olha. Eles fazem com lenha. Então eles vão colocar lenha, vai esperar aquela lenha queimar, vai virar carvão. E é interessante que isso reflete na personalidade deles. Os uruguaios, eles são muito meticulosos, nos mínimos detalhes. E a gente veio como brasileiros do Paraguai depois de 10 anos super hiperativos na obra. Foram 9 meses sentados, tranquilos, desacelerando, aprendendo com eles. A gente Esperando pegar fogo na lenha molhada. A lenha, virar carvão. E isso, eles têm um verbo para isso que é folguear. Tudo que eles vão fazer, você tem que dar um tempo e vai devagarzinho, e vai queimando a lenha. Todo domingo de Santa Ceia. Escola Bíblica Dominical, primeiro domingo, Santa Ceia. E já falo com o Fabiano, que é o menino que faz o churrasco, ele já começa no começo da escola dominical a queimar a lenha, para no final do culto a gente já senta para comer. E é interessante que isso chamou a atenção dos vizinhos. No primeiro churrasco que a gente fez, porque a churrasqueira fica na porta da igreja, em preparação, esse nosso vizinho que leva o cachorro para passear, é o que eu disse a você, a igreja chamando a atenção como uma comunidade dos remidos. Nesse primeiro churrasco, ele levou duas garrafas de vinho pra gente. Como é que foi? Aí a gente estava lá, ele falou assim, eu tenho um presente para vocês. E aí ele foi na casa dele, levou o cachorro e voltou. Aí ele trouxe, porque a filha dele trabalha no vinhedo, né? E aí ela produz tal, e ele, não, para vocês experimentarem tal. E aí ele trouxe assim, e no próximo eu vou vir almoçar com vocês. Olha. Aí a gente falou assim, vai ser bem-vindo. Aí todo domingo que a gente vai fazer, o Marcos Paulo já vai lá de manhã. O nome dele é Jesus. Jesus. Aí o Marcos Paulo vai lá e fala pra ele, hoje a gente vai ter churrasco. Aí ele fala assim, tá bom. Aí eu acho que ele tá lidando com a ideia ainda de ir, né, e sentar com a gente. Mas foi bem interessante, porque eles estão observando tudo que a gente faz ali, Nos né? observando Então, a ponto de levar 2 garrafas de vinho, porque viram que a gente ia almoçar. Isso é cultural para eles. Então, 2 garrafas de vinho para a gente poder almoçar o churrasco com eles. Ou seja, é a comunidade dos remidos, marcando presença no ambiente secularizado. E é um processo, como vocês falaram, né, de amizade, de longo prazo, ainda mais o Uruguai, que você falou que não tem pressa, tranquilo, né? A gente é mais acostumado, Assim né, a ser tudo muito rápido, né, convidar Verdade. a pessoa de uma vez, no outro domingo ela já tá lá, e eles não, eles Agora- primeiro observam você para ver se você tá vivendo aquilo que você tá falando, Assim para mesmo. depois ouvirem o que você está falando, né? Incrivelmente, é um povo bastante amável, num certo aspecto. Eles são muito brutos,
para falar. A gente até confunde isso com má educação, mas não, é cultural para eles. Eu já estava acostumado porque no Rio de Janeiro as pessoas são muito assim, por influência de Portugal, né? Os missionários de Portugal sempre dizem da brutalidade dos portugueses. O Uruguai é muito parecido nesse ponto. Ele fala o que pensa. Da maneira que vier, ele diz. A gente foi aprendendo a lidar com isso. Com o passar do tempo, eles são muito polemistas, é uma coisa cultural deles, mas vencidas essas primeiras barreiras, entendendo como é a amizade para eles, vencidas essas barreiras, a gente passa a estabelecer laços muito profundos de amizade com gente secularizada, que tem o secularismo como uma ideologia de vida. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estive lá, com o Maurício e também com o Salomão, com os missionários lá no Uruguai, foi que eles falaram dessa questão de, pelo uruguaio ser alguém que estuda muito, que lê muito, que gosta muito de estudar, a fé reformada é algo que tem chamado a atenção deles, porque eles veem que não é uma fé rasa, não é uma fé, não, a gente acredita em Deus e não sabe por quê, não. A gente tem os fundamentos, a gente tem a razão da nossa fé, então essa questão apologética é algo que conecta muito com eles, quando eles veem que é uma religião que é séria, que leva a sério o estudo, que leva a sério a palavra, o estudo da palavra, eles falaram que isso foi algo que conectou muito com eles, né? Então eles levam a sério, porque talvez vendo outras igrejas que não eram igrejas reformadas, né, e via muita, talvez, um culto mais diferente, assim, não levava muito a sério essa questão do estudo, né? Então a fé reformada veio para conectar com eles nessa questão do estudo, que eles levam muito a sério o estudo, a leitura. Então quando você tem essa fé sólida, né, como você falou, esses fundamentos teológicos, não abre mão, a gente não abre mão disso porque a gente acredita nisso, e isso é algo que se conecta com eles, por mais que seja uma barreira, algo assim, eles falam assim, mas se ele acredita tão sério nisso, se ele leva tão a sério isso, talvez seja verdade. Então é um ponto de contato com eles também, né? O que eu tenho sempre pensado, Kleber, que nesse ambiente secularizado, justamente para a gente ter sólidos fundamentos, o missionário ele vai ser sempre um bom apologeta. Tem que ser, né? Tem que ser. Precisa estar muito bem Muito preparado bem preparado. para poder dar esse fundamento, e a gente vê isso até assim, esse trabalho que a igreja está tendo hoje, né? O trabalho do pastor Maurício, né? Do reverendo Maurício. Ele criou essa raiz, colocou essa base, e os outros missionários que vieram depois dele, que estão chegando, que também precisam continuar consolidar essa base, e que acaba sendo um sinal de portas abertas para a plantação de igreja, porque aí eles já ficam vendo que não é qualquer igreja que vai pela emoção, que não tem um fundamento, né? Então isso tem sido assim um marco, né, um diferencial da presbiteriana lá. Uma experiência que a gente passou recentemente sobre isso, justamente esse senhor que ficou na janela da igreja, ele tem uma rádio. Ele era radialista, em uma rádio muito antiga, secular lá. Depois eles fundaram uma rádio online. E ele logo depois me chamou para um programa de debate. É o programa principal da rádio. É uma rádio secular, digital, de grande alcance ali naquela região. Ele me chamou, foram 2 horas de sabatina. Vou deixar o link depois aqui no Missionando, nos comentários, para quem quiser acessar o que é um debate apologeta num ambiente secularizado como o do Uruguai. Foram 2 horas de sabatina sobre todos os temas possíveis, os temas mais espinhosos, e em especial sobre quem é Deus. Então a gente desenvolvendo numa rádio secular, num ambiente secularizado, eram 3 condutores daquele debate, e estava eu ali como convidado. E o que chamou a atenção deles foi de fato isso, que de repente viram que, por mais que talvez eles não estejam tão em acordo com aquilo que eu penso, e no final ele até disse isso, um dos condutores: você é muito bem preparado nisso, se nota. E ele disse uma outra coisa que me chamou bastante atenção, que é verdadeiro: eu posso não concordar tanto com o teu pensamento, mas eu vejo que você é muito convicto no que você crê. No ambiente secular, você tem que ser profundamente convicto nas tuas crenças mais básicas e fundamentais, as verdades do Evangelho. Essa convicção que vem do Espírito, nesse ambiente secularizado, isso toca profundamente as pessoas. Paulo já havia dito à igreja de Corinto, que quando ele esteve entre eles, e era um ambiente secularizado, como um ambiente grego,
ele já havia dito que, lembrando aos Coríntios, que ele não havia estado ali com palavras de persuasão, senão com demonstração do Espírito e poder. Não eram apenas palavras de persuasão, era uma profunda convicção acerca do Evangelho, como revelação dada pelo nosso Senhor. Então, nesse ponto, num ambiente como tantos colegas nossos que estão em países com ambiente secularizado, essa convicção de fé é fundamental. Ele pode não crer como você, mas ele vai entender que você está preparado para aquilo, e aquela tua crença, você é bastante convicto naquilo que você crê. Isso é bastante importante. E essa é uma dica boa para quem está querendo pensar, né, em atuar, e cada vez mais esse ambiente secularizado, né? Nós estamos vendo o avanço desse ambiente até nos países culturalmente com raízes mais religiosas, né? A gente está vendo o crescimento da secularização também na América Latina. Então a gente precisa aprender e cada vez mais ter esse preparo para poder dar, né? Fundamentar a nossa fé, compartilhar e conversar com pessoas que realmente não seguiam muito pela emoção, pela espiritualidade, pela coisa abstrata, né? Mas provar, né? Com provas. Tem um fundamento sólido, né? Fundamentos. Isso é muito, muito importante. Creio que é muito propício a gente falar um pouquinho dessa, como exemplo, né, de secularização Uruguai, porque talvez você que está nos assistindo aí, você está vendo assim, não, mas isso está acontecendo comigo, na faculdade, aqui mesmo no Brasil. Estamos vivendo também esses tempos, não tão forte talvez como todo o país do Uruguai, mas regiões aqui já estão bem secularizadas também, e isso também é importante a gente falar um pouquinho mais, para a gente o tempo já está acabando, né? Mas eu creio que está sendo muito, muito importante a gente conversar um pouquinho com vocês. E vocês querem acrescentar alguma coisa mais, falar para as igrejas no Brasil, para aqueles que têm vontade de ser missionários, dê uma palavra aí para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo. Bom, a nossa primeira palavra, no caso daqueles que estão se sentindo chamados para o Ministério Missionário Transcultural, preparem-se. Não existe tarefa missionária transcultural sem uma profunda preparação. Preparação em família. Nós somos uma equipe. Nós somos uma família que foi enviada para o campo missionário, e somos uma equipe e nos preparamos como família para essa tarefa. Prepare-se no conhecimento da palavra, no conhecimento da teologia da nossa igreja. Prepare-se em oração. É impossível realizar qualquer tipo de tarefa missionária senão tendo a oração como um estilo de vida. Antes e durante todo o processo da missão transcultural, tais disciplinas espirituais devem estar bem alicerçadas na tua vida, a vida de oração, de leitura e estudo das escrituras sagradas, entendendo que, de fato, o secularismo é um processo no mundo todo, inclusive no nosso país, o Brasil. Em alguns lugares, a secularização é um processo no mundo todo, inclusive no Brasil, e o secularismo como ideologia está em todas as áreas da nossa cultura, imprensa, na academia, na universidade, e é ali que o Senhor levanta e levantará homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com um único propósito: reafirmar num ambiente tão secularizado as verdades fundamentais do Evangelho de Cristo. É atemporal, é acultural, é uma única verdade. Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Redentor. Isso é um privilégio, não é verdade, Cristina? É um privilégio. Não é fácil, né? Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Então, como você falou, nós temos que orar, nos preparar e obedecer o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você está sentindo isso, aceite o chamado, aceite a vontade de Deus para a sua vida, e Deus vai te dar a vitória e vai te levar aonde Ele quer que você esteja. Amém. Muito obrigada, nós ficamos sendo muito enriquecidas também com as experiências de vocês,
com a dedicação, com o tempo, né, de serviço ao Senhor num campo, em diferentes contextos transculturais, que o Senhor fortaleça muito vocês. Amém. E os próximos passos também, né, sejam mesmo cidadãos uruguaios, né, para que possam também continuar consolidando aquilo que o Senhor confiou nas mãos de vocês. Muito Amém. obrigado pela presença Amém. de vocês. Amém. Nós que agradecemos muito esse convite e esperamos com essa entrevista, com esse podcast, que outros mais possam somar conosco em oração pelo Uruguai, e aqueles que se sentirem chamados para um grande desafio, estão se sentindo chamados para um grande desafio, um país vizinho do nosso, que parece tão distante culturalmente, que seja de fato um privilégio, uma oportunidade, esse podcast para que outros sejam despertados para essa tarefa missionária. Amém. Amém. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o ministério deles, se você quer saber um pouco mais, entrar em contato com eles, acesse o nosso site, apmt.org.br. Lá você vai ter a página dos missionários, só procurar lá por Uruguai ou Marcos Paulo e Cristina. Vocês vão encontrar lá mais informações do projeto deles e pode entrar em contato com eles, quem sabe fazer uma visita lá e quem sabe ser resposta de oração também, para que você possa fazer parte daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.